Durante séculos, existia um lugar onde quase ninguém podia entrar. Um local cercado por muros altos, portas trancadas e silêncio absoluto. Um lugar que não aparecia em mapas turísticos, não era mencionado em livros comuns e só era acessível a um grupo extremamente seleto. Esse lugar ficou conhecido como o Arquivo Secreto do Vaticano. Por mais de 400 anos, esse arquivo permaneceu fechado ao mundo, não por acaso, mas por decisão direta dos papas. E a pergunta que atravessou gerações foi sempre a mesma: o que estava escondido ali dentro? O Arquivo Secreto do Vaticano foi oficialmente criado em 1612, durante o papado de Paulo Ptolomeu. Diferente do que muitos imaginam, a palavra secreto não significava exatamente escondido, mas sim privado. Ainda assim, na prática, o efeito era o mesmo. O conteúdo não podia ser acessado por ninguém fora da igreja. Durante séculos, nem mesmo cardeais tinham autorização para entrar. Apenas o Papa e alguns arquivistas escolhidos a dedo tinham acesso total. Para o resto do mundo, aquele lugar era um mistério absoluto. Enquanto impérios surgiam e caíam, guerras aconteciam e revoluções mudavam o curso da humanidade, milhões de documentos eram guardados silenciosamente dentro daquele arquivo. Cartas, registros, tratados, processos judiciais, confissões, relatos diplomáticos. Tudo protegido por regras rígidas e segredos profundos. O tamanho do arquivo impressiona. São mais de 80 quilômetros lineares de prateleiras, contendo documentos que vão desde o século VIII até o século XX. Uma quantidade tão grande que, se alguém resolvesse ler tudo, levaria várias vidas inteiras. E o que exatamente está guardado ali? Entre os documentos confirmados, existem cartas trocadas entre papas e reis medievais, registros de excomunhões, acordos políticos secretos e documentos que mostram como a igreja se relacionava com os grandes poderes do mundo. Há correspondências de figuras históricas como Michelangelo, Henrique VIII e até Napoleão Bonaparte. Mas também existem registros muito mais delicados. Um dos mais conhecidos é o processo original contra Galileu Galilei. O documento revela, com detalhes, como a igreja lidou com a ideia de que a Terra não era o centro do universo. Não é apenas um registro científico, mas um retrato do conflito entre fé, poder e conhecimento. Outro conjunto de documentos que gerou enorme expectativa foi o relacionado à Inquisição. Durante séculos, acreditou-se que esses arquivos jamais seriam revelados. Quando parte deles foi liberada, historiadores descobriram que muitos julgamentos foram muito mais políticos do que religiosos. Ainda assim, grande parte do acervo continuou fora do alcance público. O mistério aumentou porque, ao longo do tempo, surgiram rumores persistentes. Alguns diziam que o arquivo guardava evangelhos apócrifos que contradiziam a Bíblia oficial. Outros acreditavam que existiam registros de contatos com civilizações antigas desconhecidas, ou documentos que provariam erros históricos fundamentais da Igreja. Não há provas concretas dessas alegações, mas o simples fato de o arquivo permanecer fechado por tanto tempo alimentou teorias e desconfiança. Durante mais de 400 anos, pesquisadores do mundo inteiro pediram acesso. Sempre receberam a mesma resposta: não. Somente no final do século XIX, o Papa Leão XIII deu um passo inesperado. Em 1881, ele autorizou pela primeira vez o acesso limitado de estudiosos ao arquivo. Mas havia regras rígidas, apenas documentos específicos, apenas pesquisadores aprovados. Nada de cópias livres, nada de divulgação sem autorização. Mesmo assim, foi o suficiente para confirmar algo importante: o arquivo não era uma lenda, ele existia. E continha informações capazes de mudar interpretações históricas. Ainda assim, grande parte do material continuou inacessível até o século XXI. Em 2020, o Vaticano abriu oficialmente documentos do período do Papa Pio XII, que governou durante a Segunda Guerra Mundial. Essa abertura foi histórica, porque Pio XII sempre foi uma figura controversa, acusado por alguns de ter sido omisso diante do Holocausto. Os documentos revelaram um cenário complexo, cheio de nuances, decisões políticas difíceis e dilemas morais profundos. Não absolveram totalmente. Não condenaram completamente.
mas mostraram que a história raramente é simples. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual o Arquivo do Vaticano ficou fechado por tanto tempo. Não porque escondesse monstros, alienígenas ou verdades sobrenaturais, mas porque guarda algo igualmente perigoso: a complexidade humana. Decisões erradas, medos, contradições, silêncios estratégicos, escolhas feitas em momentos de extrema pressão. Abrir esses arquivos significa aceitar que instituições, assim como pessoas, falham. Hoje, o Arquivo Secreto do Vaticano mudou oficialmente de nome. Passou a se chamar Arquivo Apostólico Vaticano, uma tentativa clara de afastar a ideia de mistério e conspiração. Mas, na prática, muita coisa ainda permanece fora do alcance do público. Milhares de documentos continuam classificados. Muitos só poderão ser acessados daqui a décadas, outros talvez nunca. E isso nos leva à pergunta final. Se documentos capazes de mudar nossa compreensão da história ficaram trancados por 400 anos, quantas verdades ainda permanecem escondidas, esperando o momento certo para serem reveladas? Talvez o maior mistério do Arquivo do Vaticano não seja o que está lá dentro, mas o que ainda não estamos prontos para saber.